A incoerência teológica do cristianismo. Em conversa com alguns evangélicos e sobre o porquê deles seguirem aquilo que seguem, surgiu um debate interessante, como por exemplo o fato da mulher não poder usar calças, o crente não pode fazer tatuagens, entre outras coisas. Mulher pode usar calças? Para não fugir ao tema da conversa entre mim e esses amigos, que quando questionados sobre as calças em si, claramente em alto e bom som, a maioria falou que não, perguntei um simples porquê. Um falou: acho que pode sim, não vejo qualquer problema. Outro comentário: o pastor disse que a mulher não pode usar calças e pronto. Outro complementou: o pastor disse, mas eu não vejo nada na Bíblia que fala de mulher não poder usar calças. Outro disse mais: isso é doutrina, então deve ser seguido. Perguntei eu: doutrina? Baseada em quê? Por acaso isso está na Bíblia? Daí um deles replicou: tem sim. Na Bíblia, numa parte, fala que a mulher não pode usar roupa de homem e o homem não pode usar roupa de mulher. Está aí a resposta. Então a mulher não pode usar calças, porque a Bíblia diz que uma mulher não pode se vestir como um homem. E como as calças são roupas masculinas, logo é proibido o uso pela mulher. Argumento interessante. É proibido fazer tatuagens? Novamente, quando questionados, responderam negativamente, dizendo que isso era pecado, que o crente não pode ter estas coisas. Novamente questionei: por quê? Um disse: o crente não deve fazer tudo o que o mundo faz. Outro complementou: isso é coisa do diabo. Um comentário falou: que mal tem, só uns desenhos e letras, não vejo problema nenhum. Hoje o mundo mudou, a modernidade está aí. Perguntei: mas não tem nada na Bíblia que fale a respeito? Daí o mesmo que falou sobre a mulher não poder usar calças, pois estava na Bíblia, respondeu: tem sim, pois na Bíblia diz que não se pode fazer marcas de tatuagem no corpo. Está aí, mais uma vez, a resposta plenamente bíblica. Faço mais uma pergunta. Um filho pode casar-se com a sua própria mãe? Eles oraram para mim surpreendidos, e um disse: estás maluco? A maioria numa só e única voz respondeu que não poderia. Novamente a palavra mágica: por quê? E ouvi as mais variadas respostas. Não sei o porquê, só sei que é errado. Se eles tiverem vontade, se tiverem um amor um pelo outro, pode sim. Isso também é do diabo, e nós crentes não devemos fazer essas coisas que o mundo faz. Na Bíblia diz que um filho não se pode casar com a própria mãe e com outros diversos parentes, respondeu aquele que era um conhecedor da Bíblia. Interessante todas essas respostas. Então, pelo que se via, a doutrina desta igreja estava a passar com sucesso nos testes de coerência teológica, pois tudo estava plenamente baseado na Bíblia. E eu fui perguntado várias coisas: pode isso? E alguns respondendo: não, porque na Bíblia diz que não pode, até que cheguei à seguinte questão: o crente deve guardar o Shabat? O espanto nos seus rostos foi maior do que quando perguntei se um filho poderia se casar com a própria mãe. Todos sem exceção falaram que não. Até o mesmo que havia falado não ver problema algum em mulher usar calças, fazer tatuagem e se casar com a própria mãe, falou que o crente não deve guardar o Shabat. Soltei novamente a palavrinha mágica. Por quê? Um disse: agora é a graça, e o sábado, o Shabat é passado. Outro complementou: nós crentes não precisamos guardar a lei, pois lei é peso e Cristo tirou o peso. O amigo conhecedor da Bíblia disse: porque no Novo Testamento não fala nada da observância do Shabat. Logo, se não está escrito ali, não precisamos guardar, pois o crente precisa seguir só o que está no Novo Testamento. O crente pode passar a navalha no seu rosto? Responderam que isso não faz parte da doutrina de Cristo, pois não está no Novo Testamento. Conclusão de tudo isso: coerência ou incoerência teológica? Algo pareceu-me estranho nessas respostas. Em todas as questões que tinham relação com a doutrina ensinada por esta igreja, foram explicadas com passagens da Bíblia. Por exemplo, quando questionei a respeito das calças serem usadas ou não pelas mulheres, obtive a resposta de que na Bíblia, em determinada parte, diz que a mulher não deve usar roupas de homem. Tal passagem existe realmente e consta na Torá, Deuteronômio 22:5, que assim fala: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação a Yahweh teu Elohim. Ou seja, a doutrina ensinada da mulher não poder usar traje de homem, por essa denominação, está correta nesse ponto. Ou seja, isso está na Bíblia, como o meu amigo evangélico me respondeu. Noutra questão, como a da tatuagem, responderam-me que numa parte da Bíblia diz que não se deve fazer marcas de tatuagem no corpo.
Tal texto está na Torá novamente em Levítico 19:28, onde diz: nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, eu sou Yahweh. Em algumas traduções consta assim: e escrita de tatuagem não porei em vós, eu sou o Eterno. Ou seja, isso está na Bíblia, e se essa igreja assim ensina, está a proceder corretamente. A outra questão foi em relação ao casamento entre familiares, no caso entre mãe e filho. Também me falaram que isto consta na Bíblia como proibição, e realmente está sim, na Torá, em Levítico 18:7. Assim, não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco a da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Claramente vemos a proibição de casamento entre mãe e filho escrito na Torá. Agora, analise esta questão. O crente pode passar navalha no seu rosto? Todos me responderam que não importa, pois isso não faz parte da doutrina de Cristo, pois não está no Novo Testamento. Ora, aí é que mora o problema, pois na questão que fiz anteriormente sobre a tatuagem, disseram que não se pode fazer, pois está na Bíblia. Daí, quando questionado sobre o rapar a barba com navalha, diz que isso não consta no Novo Testamento, então não precisa de ser seguido. Assim, do nada, a forma de interpretação, por conveniência, muda completamente. O mais engraçado é que a passagem que fala sobre a tatuagem está logo abaixo da passagem que fala sobre a barba. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, e não rasparei a vossa barba, incisões por um morto não fareis em vossa carne, e escrita de tatuagem não porém em vós. Eu sou o Eterno. Levítico 19:27-28. Como pode ser isso? Então somente metade da passagem é válida? Coerência ou incoerência teológica? E o Shabat? Deve o crente observar? Todos responderam que não, pois não conta no Novo Testamento, logo não é necessário. Ora, mas se em todas as outras passagens feitas fizeram a afirmação está na Bíblia, referente às calças, tatuagens, por que então, relativamente ao Shabat, não está na Bíblia? Não, mas o Shabat não conta no Novo Testamento, então não precisa. Ora, mas em relação à tatuagem, não há um versículo sequer no Novo Testamento que trate de tal assunto, muito menos em relação ao não uso de calça pelas mulheres, e bem menos ainda em relação à proibição de casamento de mães e filhos. Alguns alegam que o Novo Testamento não se vê Paulo observar muitos mandamentos, e por isso não é preciso guardar. Desculpem a sinceridade do argumento que se segue, mas por acaso no Novo Testamento lemos algo que Paulo ou Yeshua urinando? Logicamente que não, mas isso implica que eles não o faziam? Se for usado o padrão estabelecido de que, se não está no Novo Testamento, então não é preciso guardar, então a doutrina desta igreja e de muitas outras em relação às calças, tatuagens e centenas de outras coisas é totalmente furada, pois não há base bíblica alguma, mas somente nas fervorosas pregações dos pastores. Quando falamos a respeito da Torá, com muitos evangélicos, logo dizem que o que está na Torá não é preciso, pois são coisas de judeus. Ora, a mulher não pode usar calça, não é coisa de judeu? Não poder fazer tatuagem, não é coisa de judeu? Não poder um filho se casar com a própria mãe, não é coisa de judeu? Então tudo isso não está na Torá? Ora, se aquilo que está na Torá não precisa ser seguido, então por que razão pregar que um crente não pode fazer tatuagens? Por que pregar que o crente não se pode casar com a própria mãe? Ora, se o Novo Testamento não consta uma passagem sequer dando o mandamento de observância do Shabat, então o crente, da mesma forma, pode usar calças, no caso da mulher, autoflagelar-se, encher a cara de tatuagens, de brincos no rosto e casar-se com a própria mãe. Tudo porque, se não consta no Novo Testamento, então não precisa ser observado. Não, mas a lei é peso, e Cristo tirou o peso. Aquilo que eles chamam de Cristo cumpriu a lei, mas na prática usam como Cristo aboliu a Torá, é nada mais do que contrariar as suas próprias doutrinas. Porque se no que eles chamam lei consta da mulher não poder usar calças, do servo de Yahweh não poder se casar com a própria mãe, então se Cristo tirou o peso, aquilo que eles mesmos chamam lei, então pode-se fazer tudo isso o que eles dizem que não pode. O que quero mostrar é apenas a total incoerência teológica de tais igrejas. Fica a questão, aquilo que é ensinado em tais denominações é porque está na Bíblia ou porque um líder guiado por doutrinas satânicas decidiu que era assim e disse que era revelação.
Pois se afirmarem que é porque está na Bíblia, então temos que cumprir tudo, não apenas o uso das calças para a mulher, o não poder se tatuar, mas todos os outros mandamentos da Torá, como orar 3 vezes ao dia, as leis alimentares, as festas de Levítico 23, colocar a palavra de Yahweh nos umbrais da porta e etc. O Novo Testamento não precisa de confirmar todas as leis, pois a Bíblia é um todo. Ou será que eles, os líderes, vão admitir que as suas próprias doutrinas são humanas? Creio que não optar por nenhuma. Não se darão ao trabalho de aprender mais e muito menos admitir que os seus ensinamentos são mandamentos de homens. Por quê? Porque a soberba e a arrogância do que aqui é salvação cegou-os e as igrejas estão lotadas. Então está bom, a obra está a crescer. Em equipe que ganha não se mexe. Afinal, ali só há boas intenções, somente o amor ao próximo. Não, todos são bonzinhos, somente ocorre boa intenção ali. Mas há um ditado que diz: o caminho para o inferno é cheio de boas intenções. Em tais denominações, não há um padrão de interpretação bíblica. Interpretam a Bíblia como um horóscopo de acordo com o vento. E se é lido algo que contraria a interpretação anterior, como nos exemplos expostos da tatuagem e barba, claramente contraditório, simplesmente ignoram, pois não querem se dar ao trabalho de investigar na Bíblia e fazer como os crentes de Bereia, que são enaltecidos no livro de Atos, que verificavam sempre para ver se aquilo que estavam sendo pregado estava de acordo com a Torá ou não. Estes líderes, que se dizem os mais corretos, com as suas pseudo-ortodoxias, fazem como o mundo faz. Ensinam mentiras e incoerências. Têm ouvidos para ouvir a Torá, mas não ouvem. Têm olhos para ver a Torá, mas não veem. Têm boca para falar a Torá, mas não falam. Estão agindo sobre o espírito do antimachia, ou o espírito da anomia, ou seja, o espírito da violação da Torá. Pois o mistério da ira contra a Torá já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Então será revelado o inimigo da Torá, a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse inimigo da Torá, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça. 1 Tessalonicenses 2, traduzido do aramaico, sobre a vinda do anti-Messias e a ação de seu espírito maligno contra a Torá. Quem ensina contra a observância da Torá está a ensinar segundo a eficácia de Satanás. Você que está ouvindo esse estudo, quando você fala da Torá, você incentiva a sua observância ou diz que é um tempo perdido? Seja honesto e admita se aquilo que você ensina às pessoas vem realmente do alto. Não se engane a si mesmo. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a violação da Torá. Mateus 7:23. O mesmo mundo que eles tanto falam ser contra, acha normal violar um Shabat. Amanhã acharão normal um casamento entre pessoas do mesmo sexo. O mesmo mundo que eles tanto falam ser contra, acham normal comer coisas impuras. Amanhã acharão normal um casamento entre pessoas do mesmo sexo. O mesmo mundo que eles falam tanto contra, acham normal dizer que a Torá não precisa ser observada. Amanhã acharão normal um casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que meus netos acharão normal no futuro, o que é normal hoje, não é violar a Torá, comer um porquinho assado, violar um Shabat, adorar ídolos. Se querem tanto ser diferentes do mundo, por que não se diferenciam realmente do mundo e não apenas de forma intelectual? Como um servo de Yahweh fala: se o mundo, ser do mundo e viver do mundo é fácil, ser diferente e viver isolado não é tão difícil. Porém, ser diferente e viver no mundo, esse é o desafio. Parafraseando o que ele disse: ser do mundo e viver violando a Torá é fácil. Observar a Torá e viver isolado não é tão difícil. Porém, observar a Torá e viver no mundo, esse é o desafio. Realmente os erros de Efraim permanecem até hoje. Escrevi para ele, Efraim, miríades de coisas da minha Torá. Mas isso é para ele como coisa estranha, ou como quem diz, coisa de judeu. Oséias 8:12. O meu povo está sendo destruído, viste que te esquecesses da Torá de Yahweh. Oséias 4:6.
Que Yahweh, bendito seja o seu nome, abre os olhos de Efraim. O problema é quando Efraim não quer ver, tem os olhos, mas não vem. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua Torá. Salmo 119, 18. Para sempre, ó Yahweh, a tua palavra está firmada nos céus. Salmo 119, 89. Somente a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Salmo 119, 160. Por fim, deixo-vos aquela que felizmente se tornou doutrina de algumas organizações. A Torá e ao testemunho, se eles não falam segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8, versículo 20.